Talvez você não esteja vivendo uma grande crise. As contas estão em ordem, existe trabalho, talvez uma família por perto, uma rotina que parece aceitável. Mesmo assim, em algum momento do dia, surge uma sensação difícil de explicar. Você olha para a própria vida e pensa: por que eu me sinto perdido se por fora parece que está tudo bem? Essa pergunta costuma vir acompanhada de culpa. Afinal, há pessoas enfrentando problemas maiores. Então você tenta se convencer de que não deveria reclamar. Faz mais uma tarefa, abre o celular, organiza a casa, responde mensagens, mas a sensação volta quando o barulho diminui. Não é exatamente tristeza o tempo todo. É como se alguma coisa dentro de você estivesse pedindo atenção, mas ainda não tivesse encontrado palavras. O fato de a sua vida não estar desmoronando não significa que ela esteja fazendo sentido para você. Segurança é importante, mas segurança não substitui presença. Você pode estar ocupado, produtivo e até admirado por outras pessoas, enquanto uma parte de você está vivendo no automático. E o automático é confortável por um tempo, porque evita perguntas. Só que ele também pode afastar você daquilo que realmente sente. Muitas pessoas aprendem cedo a perseguir uma lista invisível: estudar, trabalhar, conquistar estabilidade, ser aceito, não decepcionar, chegar a algum lugar que pareça respeitável. Não há nada errado nessas coisas. O problema aparece quando a lista vira a única medida de uma vida bem vivida. Você cumpre etapas e, ao final de algumas delas, descobre que a sensação esperada não chegou. Não porque você é ingrato, mas porque ninguém ensinou você a perguntar se aquelas metas também eram suas. Imagine alguém que conseguiu o emprego que desejava. A notícia foi celebrada, os amigos disseram que era uma grande oportunidade, a família ficou aliviada. Nos primeiros meses, essa pessoa se esforça para corresponder. Depois, percebe que começa a sentir uma espécie de vazio todo domingo à noite. Não é falta de capacidade. Pode até executar bem o trabalho. Mas talvez a rotina tenha ocupado tanto espaço que não sobrou energia para descobrir o que ela quer construir, além de cumprir expectativas. Sentir-se perdido não significa necessariamente que você precisa jogar tudo fora amanhã. Essa é uma confusão comum. Às vezes, ao perceber o vazio, a pessoa conclui que precisa abandonar o emprego, terminar a relação, mudar de cidade, recomeçar de forma dramática. Algumas mudanças grandes podem ser necessárias, claro, mas antes delas existe uma etapa mais calma: escutar. Você não toma uma boa decisão sobre a própria vida quando está tentando fugir de qualquer desconforto. Existe uma diferença entre estar sem direção e estar desconectado de si. Quem está sem direção pode precisar de informação, experiência, conversa e tempo. Quem está desconectado pode até saber exatamente o que fazer no papel, mas não consegue sentir por que aquilo importa. É por isso que mais planejamento nem sempre resolve. Você pode preencher uma agenda inteira e continuar sem se reconhecer nela. A mente também tem um hábito curioso. Ela se acostuma com o que foi conquistado. Aquilo que parecia impossível há alguns anos se torna parte do cenário. O apartamento novo vira apenas o lugar onde você mora. O salário que trouxe alívio vira uma preocupação com o próximo aumento. A relação que você desejava passa a competir com o cansaço da rotina. Isso não prova que suas conquistas não valem nada. Mostra apenas que a satisfação não é uma conta que se resolve uma vez e fica paga para sempre. Quando esperamos que uma conquista resolva toda a nossa inquietação, colocamos sobre ela um peso que nenhuma coisa consegue carregar. Um trabalho pode oferecer dignidade e aprendizado, mas não precisa responder sozinho quem você é. Uma relação pode trazer companhia, mas não substitui sua amizade consigo mesmo. Uma casa pode dar abrigo,
mas não constrói por si só uma vida interior. Talvez a sensação de estar perdido seja o aviso de que você delegou demais do seu sentido para coisas externas. Há dias em que isso aparece de maneira pequena. Você termina uma tarefa importante e não sente nada. Recebe um elogio e, em vez de alegria, sente estranhamento. Encontra amigos, ri, volta para casa e percebe um silêncio pesado. A primeira reação pode ser procurar uma explicação rápida. Falta uma viagem, falta dinheiro, falta alguém, falta motivação. Às vezes falta mesmo algo concreto, mas às vezes a falta é de contato com desejos que foram sendo adiados para caber na vida que os outros entendem. Talvez você tenha deixado de lado uma curiosidade porque parecia pouco útil. Talvez tenha parado de criar, estudar, conversar ou descansar porque tudo isso não cabia na sua ideia de produtividade. Talvez tenha se tornado muito bom em ser necessário para os outros e pouco disponível para ouvir a si mesmo. Aos poucos, você se torna eficiente, mas distante. E a distância de si não faz barulho no começo. Ela apenas transforma os dias em algo que você atravessa sem realmente habitar. Isso não é um diagnóstico, nem uma conclusão sobre a sua vida. Há momentos em que a sensação de vazio vem junto de ansiedade, esgotamento ou tristeza persistente, e conversar com um profissional de saúde pode ser um cuidado importante. Pedir ajuda não diminui sua força. Às vezes, a direção começa justamente quando você aceita que não precisa entender tudo sozinho. Para quem tem fé, esse desconforto pode ser lido de um jeito acolhedor, não como uma sentença de que você está no caminho errado, nem como prova de que Deus está enviando uma mensagem secreta. Talvez seja simplesmente uma oportunidade de silêncio, uma chance de reconhecer que nem toda inquietação precisa ser preenchida imediatamente. Algumas perguntas amadurecem quando deixamos de tratá-las como defeitos e começamos a tratá-las como parte da nossa responsabilidade de viver com mais verdade. Há uma cena comum em cafés e salas de espera. Pessoas com o celular na mão, trocando de aplicativo sem procurar nada específico. A tela muda a cada poucos segundos porque o vazio entre uma coisa e outra parece desconfortável. Nós fazemos isso também com a vida. Trocamos de meta, de compra, de série, de conversa, de tarefa, esperando que a próxima distração produza uma sensação de clareza. Só que clareza raramente aparece quando estamos correndo para não sentir. Ficar alguns minutos sem preencher o espaço pode ser assustador. Talvez você perceba cansaço, talvez perceba raiva, talvez perceba que está vivendo uma rotina que foi montada para uma versão antiga de você. Isso não obriga uma mudança imediata, mas dá informações. E informações honestas são melhores do que uma paz falsa construída pela repetição. Pense em uma casa que continua de pé, mas tem um quarto fechado há muito tempo. Do lado de fora, tudo funciona. As pessoas entram, saem, as luzes acendem, as contas são pagas. Só que existe um cômodo que ninguém visita. Com o tempo, ele acumula poeira, objetos esquecidos e ar parado. A sensação de se perder pode ser parecida. A vida continua funcionando, mas uma parte sua ficou trancada porque parecia inconveniente, frágil ou sem lugar na rotina. Redescobrir esse quarto não exige encontrar uma grande vocação em uma semana. Exige abrir a porta aos poucos. Perguntar do que você sente falta sem censurar a resposta. Perguntar em quais momentos você se sente mais presente. Perguntar quais compromissos drenam você e quais, mesmo cansativos, fazem você se sentir vivo. Essas perguntas não são luxos. Elas ajudam a separar o que é obrigação real do que virou hábito de se abandonar. Talvez você descubra que não quer outra vida inteira, quer outra distribuição de atenção, quer proteger uma noite por semana, quer voltar a ler, quer estudar algo que não dá retorno imediato, quer caminhar sem transformar cada minuto em conteúdo ou produtividade.
quer conversar com alguém sem fingir que está tudo bem. Pequenas mudanças não resolvem tudo, mas elas mostram para sua mente que sua vida também pode ter espaço para você. Nos próximos 7 dias, tente 2 práticas simples. A primeira é reservar 10 minutos, em 3 dias diferentes, para escrever sem objetivo bonito. Comece com esta frase: algo em mim pede mudança porque... E continue até faltar assunto. Não corrija, não transforme em plano, não tente parecer profundo. Depois releia e marque apenas as palavras ou temas que aparecem mais de uma vez. Repetição pode indicar algo que você vem tentando ignorar. A segunda prática é fazer um experimento de presença. Escolha uma atividade pequena que você normalmente faria no automático. Tomar café, caminhar até algum lugar, organizar uma gaveta, cozinhar algo simples. Faça isso sem celular, música ou outra distração por 15 minutos. Observe o que aparece. Pode ser tédio, pode ser vontade de fugir, pode ser uma ideia que você não deixava terminar. O objetivo não é sentir paz instantânea, é recuperar a capacidade de perceber a própria experiência. Essas práticas ajudam porque a sensação de estar perdido costuma aumentar quando tudo acontece dentro da cabeça, rápido demais e sem nome. Escrever dá contorno ao que parece nebuloso. Estar presente reduz a necessidade de preencher cada vazio com uma resposta pronta. Aos poucos, você aprende que não precisa resolver toda a sua vida para dar um passo mais alinhado com ela. Pode ser que, depois desse processo, você descubra mudanças concretas a fazer. Talvez uma conversa sobre limites, talvez uma formação nova, talvez uma revisão de rotina, talvez uma pausa que você vinha adiando. Ou talvez você perceba que o seu caminho atual tem valor, mas precisa ser vivido com mais escolha e menos piloto automático. Qualquer uma dessas descobertas já é diferente de continuar dizendo que está tudo bem enquanto algo em você pede espaço. Volte à pergunta do começo: por que você se sente perdido se tudo está bem? Talvez porque tudo bem descreva a superfície, mas não descreva a sua presença nela. Você não é errado por querer entender essa diferença. Não é egoísmo desejar uma vida que tenha sentido além de parecer correta para os outros. E não é tarde para começar a ouvir aquilo que você deixou em silêncio. Se esta reflexão encontrou você em um momento parecido, conte nos comentários qual parte da sua rotina parece pedir mais verdade. E se quiser continuar explorando mente, propósito e recomeço sem fórmulas prontas, inscreva-se no canal. Por hoje, lembre-se: às vezes, a mudança que você procura não começa quando tudo desaba. Começa quando você percebe que não quer mais viver distante de si.